Queridos, nós hoje vamos estudar um tema bastante interessante e seria muito bom se tivesse vários irmãos aqui para a gente estudar e degustar desse tema que é tão maravilhoso. Mas eu espero em Deus que através do vídeo possa alcançar pessoas e nós aqui que estamos, que a gente possa desfrutar, das bênçãos desse capítulo 6 do livro Eventos Finais. Antes eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O título do estudo de hoje do livro Eventos Finais é o estilo de vida e as atividades do remanescente. Olha que interessante, capítulo 13, versículo 5 do livro 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E o livro Eventos Finais, nós vamos falar o capítulo 6, que o título é o estilo de vida e as atividades do remanescente. Decorem e segurem aí esse título, porque o que vai ser falado aqui é algo muito divino e nós precisamos entender qual deve ser o estilo de vida e a atividade do remanescente, dos que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. Todos encontraram aí? Amém? 2 Coríntios 13, 5. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui gratos, Senhor, porque nós viemos com espírito de adorador. Nós viemos aqui por causa de Ti, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, exaltá-lo, glorificá-lo, porque o Senhor nos deu vida e o Senhor tem nos abençoado, Senhor, e nós queremos aqui neste momento Te agradecer. Continue conosco, perdoe os nossos pecados e fale conosco através dessa mensagem para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 é um texto bastante profundo e que eu quero compartilhar com vocês assim, que diz assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Que texto tremendo de autoanálise que Paulo vem dando para a igreja de Coríntios. Para os remanescentes e a igreja em Corinto, Paulo diz: examinem-se a vocês mesmos, vocês precisam se examinar para saber se realmente estás na fé. Ou vocês talvez já estejam reprovados. A igreja de Corinto era a igreja menos espiritual que existiu. Era uma igreja que aparentemente tinha os 9 dons, era uma igreja que aparentemente parecia mais espiritual, e que no mundo, na nossa atualidade, a maioria das igrejas baseiam suas doutrinas justamente na igreja de Corinto, mas era menos espiritual que existia. E Paulo diz: examinai a vós mesmos, para saber se realmente estás na fé. Provem-se a si mesmo. Ou não sabeis que Cristo em vós, ou vocês já foram reprovados. E dentro disso, dessa reflexão, eu quero agora ir para o livro, que é agora o livro, as atividades e estilo de vida do remanescente, vai trazer vai fazer com que a gente se examine agora e vai fazer eu e você entender se realmente estamos na fé através desse capítulo. Eu, quando li em casa, irmãos, eu disse: meu Deus do céu, é forte. E nós precisamos ter uma vida e atividades de homens e mulheres remanescente da igreja de Deus. Porque a instituição adventista, ela é a remanescente, mas nem todos os adventistas são remanescentes. Um pequeno povo é o remanescente. Aqueles que sentem prazer na causa de Deus, não nos departamentos, mas na obra missionária lá fora. Vamos lá, capítulo 6, estilo e vida e atividades do remanescente. Espírito de serviço e abnegação é o primeiro tópico. Diz assim: Deus tem esperado por muito tempo que o espírito de serviço se apodere da igreja, e de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Queridos, Deus, ele tem confiado a cada um de nós um ministério.
um ministério de pregar o evangelho. Eu não estou falando aqui de departamentos da igreja. Eu estou falando de ministérios. Deus espera que o Espírito se apodere da igreja e traga um espírito missionário. Todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce como quê? Como missionário. E Deus está esperando que nós deixemos o Espírito Santo dele se apoderar da nossa vida, para que a gente seja testemunhas verdadeiras de Cristo lá fora. Não são departamentos, mas sim uma obra lá fora que Deus confiou a mim e a você. Talvez através da visitação como a irmã Vânia aos idosos, talvez através da comportagem que eu entrei, que é muito boa, né? Talvez através do convívio, né, Clédson ali no trabalho dele, evangelizando os funcionários, falando de Jesus, oferecendo estudos. Talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, Deus quer que o Espírito Santo se apodere de nós e faça com que a gente seja missionários, irmãos. Esse é o desejo de Deus, que a igreja tenha um espírito de serviço. Queridos, e hoje para achar pessoas que realmente querem fazer esse serviço de Deus, trabalhar nessa obra de Deus, é muito difícil. Os irmãos sabem muito bem. Continuando, quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada, que lhes é indicada nos necessitados caminhos, nos campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo logo será divertido, e o Senhor retornará à terra com poder e grande glória. Amém? Viu aí que o contexto é a obra missionária lá fora? Para que Jesus volte logo para nos resgatar desse mundo de pecado? Deus está ansioso a vir nos resgatar, irmãos. Mas enquanto a gente é relaxado, não quer fazer o trabalho de Deus como se deve fazer, Jesus não vai voltar tão cedo. Mas ele vai voltar, porque os que não querem trabalhar serão tirados, para que entre os que querem trabalhar na causa de Deus. Volto a dizer, aqui não está se referindo a departamento de igreja, se referindo a uma obra maior, a obra missionária das ruas. Esse é o espírito que Deus quer, porque, irmãos, cuidar de igreja, cargos, departamento, toda a igreja adventista vai ter pessoas querendo fazer isso. Mas para a rua, quando chama, vamos fazer a obra missionária, né? A gente lembra da dificuldade que enfrentamos no Caleb dessa igreja. 57 kits comprados, e a gente chama para ir para o campo, cadê o povo? E é lamentável isso. E é bom relembrar para que a gente possa refletir realmente, eu estou tendo o estilo de vida do remanescente, a atividade do remanescente, ou a minha vida não condiz com a do remanescente. Continuando, aqui diz assim, eximem-se. Deixa eu ler da outra parte aqui. Por toda parte existe a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. Está vendo aí? Por toda parte existe tendências de substituir o esforço individual, que é para estar nas ruas pregando, pela obra de organização. Ou seja, a igreja já faz, então vou cruzar meus braços. A igreja já tem um departamento, é só eu mandar um WhatsApp, ei, vá lá para o culto hoje, vai ser uma bênção, e a igreja faz a parte dela. Não é dessa maneira que Deus vai trabalhar. Aqui vem dizendo coisas interessantes. Aqui diz assim, ó, a sabedoria humana tende à consolidação, à centralização e à edificação de grandes igrejas e institutos, coisa condenada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de profecia. Essas catedrais imensas que o Brasil, que só se vê aqui no Brasil, viu, essas igrejas adventistas gigantescas. E isso é contrário à obra do Espírito Santo de Deus. Deus quer que as igrejas não sejam esses templos grandes, para que tenha aglomeração de pessoas, mas que as igrejas sejam pequenas e que o dinheiro seja investido na obra missionária. Esse é o desejo de Deus. E aqui diz assim, muitos deixam para as instituições e organizações a obra de beneficência.
eximem-se do contato com o mundo, ou seja, largam a obrigação de entrar em contato com o mundo e o seu coração se torna frio. Ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis. Morre no seu coração o amor que deve ser dedicado somente a Deus e às pessoas. Quando nós negligenciamos o contato com as pessoas de fora da igreja, lá do mundo, pregando o evangelho, o Espírito de Profecia diz que o nosso coração se esfria. E aquele sentimento que era para ser dedicado exclusivamente a Deus e ao nosso próximo, acaba deixando de existir. Ou seja, ficamos egoístas, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo. Isso é muito forte, irmão. Eu estava estudando em casa dizendo, meu Deus, me ajude a ter o estilo de vida e as atividades do remanescente. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos e o anúncio do evangelho aos perdidos não devem ser deixados para comissões ou para a caridade organizada. Ou seja, eu tenho que fazer minha parte, não posso esperar pela igreja somente. Responsabilidade individual, esforço individual, o sacrifício pessoal são exigências do evangelho. Nós precisamos agir de maneira individual. Precisamos pregar o evangelho de maneira individual. É por isso que eu sentindo o desejo sempre de pregar o evangelho, independente se alguém vá, vamos chamar 30, vai, não vai, eu vou. Vamos chamar 50, vai, não vai, eu vou. Porque o meu compromisso é com o meu Senhor Deus e Pai. Eu não tenho compromisso com a igreja, não tenho compromisso com o pastor, não tenho compromisso. Meu compromisso é com Deus e eu vou pregar o evangelho. Aonde quer que ele diga, Robson, você vai, eu vou. Eu não meço esforço para ser ninguém. Eu estou aqui com a dor no peito, mas estou pregando o evangelho aqui para vocês. Queridos, precisamos fazer a obra do Senhor. Mantenham-se preocupados até que eu volte, diz Jesus. Cristo disse, mantenham-se ocupados até que eu volte. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história da nossa vida. Mas até lá devemos nos manter ocupados com a obra do evangelho de Cristo. Até que Jesus volte, irmãos, precisamos abraçar essa causa. Eu louvo a Deus pelo o desejo de Clédson continuar essa obra que nós vamos procurar trabalhadores para estar aqui pregando os domingos especiais, continuando. E nós temos que fazer essa obra, não podemos ficar acomodados. Cristo deseja que nós trabalhemos enquanto Ele não vem, porque se eu e você trabalham, nós adiantamos a volta de Cristo, porque o evangelho será pregado a todo o mundo. E vocês acreditam que talvez tenha pessoas do nosso lado, os nossos vizinhos, e não conheçam Jesus? Tem pessoas que eu já vi há alguns tempo atrás, pessoas que nunca ouviram falar de coisas que nós achamos tão comum, né? E achamos que o mundo todo já faz. Continuando aqui, eu vou pulando algumas partes interessantes. Olha o que é que diz aqui. Temos que agir como se cada dia fosse o último. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Queridos, nós não sabemos o dia de amanhã. Tiago 4,14 diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Nós devemos trabalhar como se hoje fosse o nosso último dia de vida. E ultimamente, irmãos, já tem uns 15 dias que eu sinto essa dor no peito que vai nas costas. Eu digo, Senhor, se for meu último dia, eu quero estar pregando o evangelho. Se for meu último dia, eu quero estar fazendo o meu possível e o meu melhor para levar uma alma a Jesus. Nós não podemos, irmãos, mais ficar de maneiras relaxadas na obra. Devemos agir como se fosse o nosso último dia. Nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia, nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia, como se ele se apresenta.
labutando, vigiando, esperando e confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas que reviveu e está vivo para todo sempre. Amém? Ele está vivo para todo sempre e nós devemos trabalhar todos os dias, confiando que Ele está do nosso lado, cada manhã, consagrando-nos a Deus com os nossos filhos. Não façam cálculos para meses ou anos, eles não lhes pertencem. Um curto dia é o que lhes é dado. Realmente a gente ainda faz tanto plano, né? Principalmente assim a gente vê, Clédson tem empresa, né, Clédson, aí trabalhando, aí às vezes faz, não, eu quero, daqui para o final do ano eu quero fazer isso, né? A gente também tem planos, eu e Camila, a gente fica, meu Deus, se a nossa herança sair logo, que a gente consiga para organizar tanta coisa, né? Tá aí presa aí, essa pandemia veio. Então, queridos, a gente faz planos, mas a gente tem que ter em mente o quê? Mesmo fazendo planos, aqui aconselha não fazer, mas a gente sabe que a gente faz. Mas mesmo fazendo planos, temos que ter em consciência que talvez hoje seja o nosso último dia de vida. Não é para causar medo, mas é para a gente ter consciência. Então aqui devemos viver como se esse fosse o último dia de vocês na terra. Trabalhem para o Mestre durante suas horas. Devemos trabalhar com dedicação. Outro tópico interessante que eu quero entrar para a gente adiantar. Dedicada à observância do sábado. Irmãos, isso é muito forte. Olha que texto forte. É intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, por meio de obediência do sábado, o conhecimento de si mesmo. Queridos, quando nós guardamos o sábado, é um dia onde a gente vai conhecer a Deus de maneira mais íntima. Eu separei até um texto, irmãos, de Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, ele vem falando sobre as festas de Israel. No versículo 3, Deus diz assim, ó, vocês vão celebrar as festas de Israel. Mas no versículo 3 ele diz, mas lembra-te que o sétimo dia é o meu sábado, dedicado a mim. No versículo 32 ele diz, mas nos feriados é os vossos sábados dedicados a vocês. Queridos, por que nós e a nossa igreja adventista do sétimo dia está usando o dia do Senhor para celebrar Dia das Mães? Lá deixa muito claro, Levítico 23, é o meu sábado dedicado a mim e não a vocês. Os cultos de sábado têm virado cultos egocêntricos, antropocêntricos. O homem é o centro de adoração. E não pode ser. Não é para ter dia dos namorados no dia do Senhor. É dia do Senhor. É dia do Senhor. Se alguém quiser me questionar ou me refutar, venha no espírito de profecia na Bíblia. Não tem. Não tem. É o dia do Senhor e nós precisamos levar isso a sério. Muitas pessoas vão ficar para trás por transgredir o santo sábado do Senhor, que é um sinal entre Deus e o seu povo. Queridos, olha o que é que Deus diz aqui. Aqui diz assim: é intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, por meio da observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte para Ele, como único. Esse é o dia do Senhor, apontado unicamente para Ele. Sábado não é um dia que eu posso até fazer um evento na igreja, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, dia de sei lá quem for. Mas o sétimo dia, Levíticos 23, verso 3, vocês vão celebrar as festas de Israel? Tá bom, disse o Senhor, mas o sétimo é o meu dia. Nesse dia, nenhuma festa será celebrada, a não ser dedicada a mim. Agora, nos feriados, celebrarei os vossos sábados. Façam coisas dedicadas a vocês. Deus deixa claro, e o povo perece por falta de conhecimento, e vão se perder por falta de conhecimento e por falta de obediência. Corações endurecidos que não se rendem à advertência do Senhor. Continuando, irmãos, olha o que é que diz aqui. Durante toda a semana, devemos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável.
a fim de observá-lo conforme o mandamento. Querido, se fosse, eu lembro do filme Como Tudo Começou, de Ellen White, eu acho fantástico. Ela diz assim, se fossem 10 sugestões, a gente poderia mudar 10 sugestões. Olha, Deus dizendo, olha, eu vou dar uma sugestão, guardem o sábado. Ah, não, mas Deus deu uma sugestão, eu vou dar outra. Mas é mandamentos, mas é princípios eternos. E nós devemos olhar para ele desde o primeiro dia da semana. O livro vem dizendo aqui, tem pessoas que ainda cozinham no sábado. Tem pessoas que cozinham no sábado, irmãos, ainda. Sendo que o maná tem que ser preparado para o sábado quando? Na sexta-feira. Como no povo de Israel. Deus mandava maná todos os dias e se guardasse ficava o quê? Podre e fedendo. Mas na sexta, Clédson, Deus mandava em dobro, porque era para o santo sábado dele e não podia fazer nenhuma obra. Deus é zeloso e o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Quando o sábado é lembrado dessa forma, as coisas materiais não influenciarão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço relacionado com os 6 dias anteriores será deixado para o sábado. Eu lembro do meu pastor lá, Ronaldo, que está nos Estados Unidos fazendo doutorado. Uma vez a Central de São Cristóvão comprou água no sábado. Aí lá vinham os entregadores, rapaz, pelo corredor da igreja, para entregar água. Aí o pastor estava no corredor, estão indo para onde? Não, é que ligaram aqui e pediram água. Não, tiveram 6 dias para comprar, vão ficar com sede. Ninguém vai morrer até meio-dia sem beber água, não. Pode voltar com as garrafas. Eu disse, esse é um homem de Deus, esse pastor, homem. Ô pastor, homem de Deus, tem que agir assim. O sábado é santo, irmãos. Vamos continuando aqui, outro tópico interessante. Aqui diz assim, fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós precisamos e sabemos que temos que ser. Eu não vou entrar muito nessa parte, mas eu quero destacar algo. Dízimo, 10%. Eu hoje estou na comportagem, o dízimo já é tirado por lá por eles. E a oferta é o seguinte, Deus no dízimo estipula o valor, porcentagem. E a oferta tem que ser por porcentagem também. E a porcentagem da oferta, quem estipula o valor? Somos nós. Então, temos que ser fiel. Quem devolve dízimo e não devolve oferta, está roubando a Deus. Quem devolve oferta e não devolve dízimo, está roubando a Deus porque estão no mesmo patamar. Continuando, para não perdermos tempo, avançando. Obra médico-missionária. Queridos, esse aqui é uma pedra no sapato de muita gente e que já foi muito no meu sapato. Quando alguém falava sobre alimentação na igreja que influenciava na salvação, eu dizia que nada, isso é besteira. Você acha que Jesus... Aí eu disse, epa, vou estudar para saber se é. E comecei a estudar e comecei a ver que é um grande ponto que vai tirar muitas pessoas do céu e quem vai dizer é o Espírito de Profecia, não sou eu. Obra médico-missionária, não está falando de médico não, de hospital não. Está falando que todos nós devemos estudar a natureza e a medicina de Deus, porque essa é a última obra que será exercida pela igreja de Deus. Olha aqui o que é que diz. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, eles devem, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito a doenças, suas causas, maneiras de evitá-lo e as suas curas. Isso entra, louvado seja Deus, a comportagem. Porque nós estudamos os livros, né, sobre saúde, né? Nós temos o maravilhoso poder das plantas, os sucos, temos os sucos e shakes, temos vários livros sobre saúde, e eu vou lhe dizer algo tremendo sobre isso. Fui para o Oiteiros visitar o pessoal lá vender livros. Cheguei na casa de uma mulher que teve câncer. Apresentei o livro Sucos e Shakes. Ela não é adventista do 7º dia. Ela disse, eu tenho esse livro. Eu disse, que benção, tenho, comprei há 2 anos. Fui curada de um câncer através desse livro.
Irmãos, eu disse, eu nem vou vender, mas já estou feliz só de ouvir isso. Deus quer que o seu povo estude os livros sobre alimentação saudável, sobre alimentação vegetariana, sobre como se ter saúde através, não de remédios químicos, mas da natureza de Deus. Deus não criou a natureza apenas para a gente contemplar, mas para a gente utilizá-la para o nosso bem-estar. De toda árvore do jardim usufruirá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toqueis, nem se aproxime dela, nem coma para que não morra. E a obra médico-missionária significa os adventistas do sétimo dia estudar os princípios de saúde, voltar a ter uma alimentação saudável e levar, principalmente no dia que estamos vivendo, diante da calamidade mundial que tem matado milhares de pessoas. Continuando, o povo de Deus, aqui assim, desejo dizer-lhes que em breve nenhuma obra será realizada pelo ministerial. Veja, olha que interessante. Todas as obras missionárias e todos os departamentos serão oprimidos pela nova ordem mundial, pelo decreto dominical. Mas haverá uma obra, Vânia, que a gente ainda vai poder fazer, que é a médico-missionária. Porque as pessoas nessa época vão estar mais doentes ainda. E se você chega para oferecer saúde, todas vão abrir o coração. E é nesse momento que a gente fala de Deus, da criação de Deus, do Deus Criador, e leva pessoas ao batismo. Deus faz tudo perfeito. O povo de Deus tem que dar valor à sua saúde. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como braço a mão estão ligados ao corpo. Café, fumo, álcool precisam ser apresentados como transigências pecaminosas. Olha aí o café, Ellen White. Alguns dizem, não, Ellen White não disse que tomar café é pecado. É sim, tem vários outros livros. Café é pecado, irmãos. Não podemos pôr carne em nossa mesa. Aí aqui ela diz assim, que nós devemos fazer uso dos 8 remédios naturais. Continuando aqui, a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. O ar puro, os 8 remédios naturais de Deus. O ar puro, luz solar, a abstinência, repouso, exercício. O exercício é caminhada, não é academia não, viu? A academia é um antro de adultério, que tem levado homens e mulheres de Deus a traírem seus cônjuges. O que Ellen White fala é caminhada ou correr. Esse é o exercício do espírito de profecia que vem falando. Exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus. Veja aí, aqui está mandando usar a água e não refrigerante. Aqui está mandando usar água e não Coca-Cola. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. Olhe só, preste atenção. A transigência com qualquer prática nociva à saúde torna mais frágil, mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal, e assim se torna mais difícil resistir ao mal. Reforma e alimentação original, para a gente finalizar. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Que o ser humano, que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra, entre os que estão aguardando a vinda de Cristo. Vou repetir. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o alimento cárneo deve ser finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte
do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Queridos, não sou eu que estou dizendo que o povo de Deus deve abandonar o alimento carne. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Espírito de profecia que está dizendo e que nós devemos agir em favor disso firmemente. Assim como Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E eu acreditava que muitas pessoas seriam salvos, mesmo comendo carne nos nossos dias. Mas quando se estuda a Bíblia com o Espírito de Profecia, principalmente o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, os que comem carne, que ouvem a reforma de saúde, mas continuam comendo carne, estão trilhando o caminho de perdição, infelizmente. Olha o que é que diz aqui, ó. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o povo que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora, presta atenção, muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Quando eu li isso aqui, eu disse: Senhor, eu elimino agora tudo que não presta. Então eu passei a eliminar carne, refrigerante, eliminar outras coisas que a gente fazia utilidades e decidi não mais ser chamado de meio convertido, daqueles carnívoros que quando for lá na frente vão renunciar à obra de Deus. Eu decidi ir à minha casa a obedecer o regime alimentar e, como diz o capítulo, a ter um estilo de vida e atividades de remanescente do povo de Deus. Cristo está às portas, o decreto dominical está às portas e nós precisamos hoje ouvir e colocar em prática. Precisamos parar só de ouvir sermão, ouvir mensagem, está tudo bom, está tudo maravilha, vai tudo ficar bem, Deus é amor, Deus é misericórdia, vai me salvar, vai me levar. Não, irmãos, Deus é justiça e é mandamentos, não é sugestões, é mandamento, não é sugestões. Abandone para você se ficar. E outra coisa, Paulo diz: quer comais ou bebais, façais qualquer coisa que glorifique a Deus. Reflita consigo mesmo: o que você come, o que você bebe, o seu estilo de vida procede de um remanescente? Precisamos dar ouvido à voz de Deus. Precisamos, e olhe para a gente finalizar, tempo para jejum e oração, agora e daqui por diante, até o fim do tempo. O povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do líder Jesus. Deve separar dias de jejum e oração. Queridos, estamos no tempo do fim e precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Cristo está às portas, o decreto dominical está às portas. A gente está aí diante de ensaios para o decreto dominical. No meu canal tem 8 vídeos falando sobre sites americanos, o que está acontecendo e que vai pregar muitas pessoas dormindo. Mas em nome de Jesus, os que estamos aqui, que ouvimos essa mensagem, que a gente possa sair daqui dizendo: eu quero ter um estilo de vida e ter as atividades do povo remanescente de Deus. Amém? Porque a gente tem que fazer isso, irmãos. É hora da gente se entregar a Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque a igreja abriu para glorificar o teu santo nome.
Senhor Deus, que a gente possa ser um instrumento do Senhor aqui nessa terra, a proclamar a mensagem de advertência, a proclamar que diante dos homens o Senhor tem posto um caminho de bênção e um de morte. E o Senhor ainda aconselha, escolha pois o de bênção para que viva. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a ter um estilo de vida e atividades do teu povo remanescente, do povo, ó Deus, que vai ter um coração puro e santificado e vai estar para sempre nas mansões celestiais contigo. Continue a nos abençoar, a cada pessoa que esteve aqui presente, a cada familiar que não pôde vir por causa das restrições do Covid, que sejam também abençoados pelo teu poder, Senhor. Pai querido, guia-nos, ó Deus, nessa caminhada, e que o Senhor possa voltar logo, Senhor, para nos resgatar. Volte logo, Jesus, nós estamos cansados desse mundo. Volte logo para buscar a tua igreja, o teu povo. Estamos cansados de ver nossos irmãos morrendo, de ver pessoas morrendo sem a salvação. Estamos cansados, Senhor, de ver pessoas sofrendo, desempregadas, tirando a própria vida sem esperança. Estamos cansados desse mundo, Senhor. Venha, Senhor, nos buscar. Venha, Senhor, nos resgatar em nome de Jesus. Continue conosco, nos fortaleça para a glória do teu nome. Nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.